Vamos lá, começando mais uma live terapêutica para você que me acompanha aqui no Facebook e para você que não vai me ver ao vivo, mas vai de alguma maneira me ouvir em forma de podcast nas minhas redes de podcasts espalhadas por aí, ou que vai ver essa live depois. Vão entrando todos, vão tomando lugar, vão se sentando, vão se sentindo à vontade. Respire fundo, que hoje é dia de diálogo interno. Miguel Corco, boa noite, seja bem-vindo. Nélia, seja bem-vinda. Sentem na primeira fila, peguem pipoca, tomem... peguem alguma coisa para beber, fiquem à vontade, se sinta bem. Ao vivo ou ao morto? Ao vivo, por enquanto. Vão sentando, vão aumentando o som e vão ficando tranquilo. Respiração. Tome a respiração. Boa noite, Paula Guedes. Seja bem-vinda. Como é bom fazer live. Eu gosto muito das segundas-feiras. Eu gosto muito desse ritmo de estar aqui para poder dividir com vocês, para poder trazer um pouco de informação. Hoje nós escolhemos um tema que é um tema realmente que eu oriento os meus clientes em consultório muito, que é o diálogo interno. Nós vamos fazer um mergulho e vai ser mesmo um mega mergulho para que vocês possam aprender a se comunicar de maneira assertiva com as suas partes internas, com o nosso inconsciente. É muito engraçado, eu vou começar falando disso, porque muitas pessoas, quando a gente publicita uma live, por exemplo, ansiedade, as pessoas começam a me dizer, que legal, vai falar sobre crise, vai falar sobre pânico, vai falar sobre viver no futuro. Nossa, eu tenho muita ansiedade. As pessoas vão partilhando durante a semana comigo alguma coisa sobre aquilo. Carmo Gouveia, a Carmo fez aniversário ontem. Gente, vamos lá. Parabéns pra você, nessa data. Carmo, felicidades. Beijo. Então, nós vamos escolhendo o tema e as pessoas vão se comunicando conosco. E quando eu coloquei que nós vamos falar sobre diálogo interno, eu recebi algumas mensagens curiosas que eu separei aqui. Uma delas foi uma pessoa me perguntando assim, Eric, o que significa diálogo interno? Como é que eu vou falar comigo mesma? Achou estranho. Um senhor escreveu assim, um homem escreveu assim, Eric, fiquei curioso, como a gente pode ter diálogo com a gente? Tá falando de auto-hipnose ou de meditação? Legal. Outra pessoa escreveu, diálogo interno? Isso é uma treta. Ok, é o pensamento dele. E ainda teve uma pessoa do Porto que ainda escreveu que... Eu estou falando só das pessoas curiosas, tá? Diálogo interno? Que esquisito, nunca ouvi falar. E eu achei isso bárbaro. Por quê? Porque é legal quando você traz um tema e uma parte das pessoas compreende e outras ficam ali pensando, o que será que ele está falando? Então, a partir de agora eu vou entrar no tema. Então, se eu não cumprimentar você que está chegando, boa noite, Cristina Cardoso. Se eu não cumprimentar a partir de agora, sintam-se todos abraçados por mim. Sejam todos muito bem-vindos. Diálogo interno. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu acho que é um dos temas mais poderosos que nós temos no dia a dia e nós não olhamos para o diálogo que nós temos com o nosso inconsciente. Nós vamos vivendo a vida, penso eu, no automático. Como nós estamos muito ligados à tecnologia, à agilidade, à competição, a tudo ser rápido e ser tudo muito veloz, eu penso que a maior parte de nós vivemos no automático, com o piloto automático ligado. Então nós pensamos em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, produzimos centenas delas, fazemos dezenas das outras e nós ficamos às vezes meio perdidos. Só que se você parasse hoje, agora, nesse momento aqui, e fizesse uma reflexão, você ia perceber que antes de tudo isso acontecer de maneira veloz ou não, você estaria sim tendo um diálogo interno rápido e veloz com o seu inconsciente. Talvez tão rápido que você talvez nem perceba como esse diálogo funciona. Em consultório, 20 anos, 2 décadas fazendo isso, eu fico observando muito os meus clientes quando eles começam a me contar as historinhas que alimentam as suas histórias maiores. Historinhas para eles conseguirem fazer
historinhas para eles não conseguirem, para justificar o que eles não fizeram, mas no todo são histórias para que de alguma forma elas ganham um formato para que aquilo se materialize no dia a dia. Se você observar, tem pessoas que contam as historinhas para justificar aquilo que elas não vão fazer e para poder fortalecer o que vão fazer. Mas de qualquer maneira, nós antes de fazermos qualquer coisa, sim, nós começamos a construir um diálogo com o nosso inconsciente. Aquele diálogo que de repente você está na sala vendo televisão e alguém está falando do seu lado e você está prestando atenção na televisão e de repente você começa a falar assim, talvez se amanhã eu acordasse 1 hora mais cedo, eu conseguisse deixar a cozinha arrumada e eu consigo passar na escola do Carlinhos e eu consigo abastecer o carro e eu vou chegar na empresa, consigo mandar um e-mail, tenho que lembrar de ligar para a Bruna, para convidar ela para o almoço e o jantar do Carlos. E esse diálogo interno, ele dura de repente 30 segundos. Ele é muito rápido e você nem percebe o quanto você manda mensagens em tempo integral para você mesmo. Às vezes você nem percebe o quanto você manda essas mensagens no seu dia a dia ou nos pequenos detalhes, no trânsito. Às vezes a pessoa está dirigindo ali, tudo normal, olha, puxa, acho que vai chover. De repente, da chuva você começa a criar um diálogo com você. Puxa, será que eu já recolhi a roupa? Será que realmente eu fiz isso? E de repente você já sai da roupa e começa a pensar, por falar em roupa, tem que comprar a roupa do Pedro, do João, do Marcelo. E você começa a ter um diálogo com você. O tempo todo nós temos esse diálogo. Agora, a minha grande pergunta, eu estou trazendo como exemplos diálogos corriqueiros do dia a dia. Mas e quando nós temos diálogos que são realmente negativos? E quando nós temos diálogos que realmente são destrutivos? Aquele tipo de diálogo que de repente você olha para baixo assim e começa a ter uma conversa com você, o diálogo interno. E começa a dizer, caramba, como eu tô velho, como eu tô velha. Como o tempo passou, como eu não fiz aquilo, como eu não consegui tirar uma boa nota, puxa, realmente eu não leio mais, ou eu não tenho capacidade, de repente você começa a mandar as mensagens mais negativas e também tão poderosas para o seu inconsciente. De repente você vai falando e vai mandando e vai enviando e vai olhando para baixo e vai tendo um diálogo tão forte. E para mim esse diálogo, ele não é só um diálogo de pensamentos, ele é um diálogo que de repente ele se divide em sons, os sons do inconsciente, ele se divide em imagens, ele se divide em sensações, e nós vamos alimentando essa roda da vida, essa roda, esse ciclo, né? Nós vamos alimentando ele cada vez mais. Eu começo a pensar que eu não sou muito bom em alguma coisa. E de repente eu ouço o som, talvez, e só talvez, do meu pai dizendo, você devia treinar mais, você poderia ter melhores notas. E aquele som tá lá gravado no azul escuro da minha mente, lá no escurinho, na esquininha ali, descendo para a parte inconsciente. E aí eu lembro da minha mãe vindo na sala e falando para ele, não fala assim. E eu lembro de uma discussão e eu fortaleço os meus pensamentos com aquela imagem. E eu tô ali no trânsito, no metro, em casa, e eu tenho uma sensação, assim, uma falta de ar, uma sensação que não é boa. E de repente o que é o meu diálogo interno começa a falar, começa a produzir imagens e começa a produzir sensações. Que vai me esganar, me esgotar, ou fazer com que eu me sinta altamente cansado, improdutivo. É interessante que quando eu falo com os meus clientes em consultório, eu percebo uma coisa muito clara deles, é que um diálogo interno puxa outro diálogo interno. É como se de repente eles fossem aos poucos construindo mensagens muito negativas na mente deles. Quem aqui, por favor, quem aqui já teve um diálogo que foi tão negativo que você se sentiu mal? Diz eu, para eu saber que eu não estou sozinho nessa. As pessoas estão dando boa noite aqui, muita gente entrando, boa noite a todos. Olha, se alguém quiser, a partir de agora, partilhem a live com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham oportunidade de assistir. A Carmo escreveu eu, ótimo Carmo. Quem mais aqui já teve essa sensação de ter um diálogo e de repente se sentir,
Eugênia, eu, legal, Nélia, eu, legal, não estou sozinho, não é só comigo mesmo. Hoje mesmo, olha que legal. Que legal não é legal, legal é saber. A Ana, a Lia, que legal. Então, ok, muita gente. Cristiana, legal. É muito importante para eu saber isso. Já me fez chorar. Não chora. Olha, Paula e eu, que bom. É assim, Tereza, eu... É assim, gente, vamos se concentrar numa coisa. É muito interessante esses diálogos que nós acabamos tendo, porque eu também tenho esses diálogos de vez em quando. Mas, Érica, até hoje, eu não sei se vocês sabem, eu vou contar um segredo aqui, bem baixinho para ninguém ouvir. Eu sou de carne e osso, eu sou hipnoterapeuta, mas eu ainda tenho sangue aqui dentro, ele é vermelhinho, igual de todo mundo. Então, de vez em quando, eu me passo com alguma situação e me sinto mal. E começo a ter um diálogo comigo, sei lá, de repente... Olha, a última live que eu fiz, vou dar uma ideia. Nós tivemos alguns erros técnicos, eu e o Darlan ali no meio da live, caiu uma live, acabou a bateria da outra câmera, aquilo não correu muito bem. Eu tive uma sensação muito ruim com aquilo, eu fiquei horas, nós ainda saímos para jantar, e eu fiquei horas pensando. Meu filho estava falando de um outro assunto, no caminho do instituto para o restaurante, eles conversavam sobre aquilo, e o meu diálogo interno, sabe qual era? Era assim, Eric, já passou da fase de ser amador, né? Como é que você permitiu que uma das câmeras estivesse descarregadas? Como que você não previu que isso podia acontecer? Então eu comecei a ter um diálogo negativo comigo. E provavelmente, quando eu estava comendo, eu não estava me sentindo tão bem com aquela comida, só pelo simples fato que eu fiquei ali alimentando aquelas coisas ruins dentro de mim. Então é normal que, de repente, esse diálogo ele vai tomando forma. E é claro que algumas pessoas, como que aconteceu comigo, começa a pensar nessa questão, por que eu fui tão amador nessa live e de repente vem imagens de outras cenas que eu também falhei. Vem sons de outros episódios que alguém falou alguma coisa que eu também falhei. Então a sensação é uma mistura de tudo isso junto. Acaba que eu coloco na panela uma série de coisas que fazem eu prestar atenção. Quando nós pensamos, o nosso pensamento, nós alimentamos, nós nutrimos aqui a mente, de alguma maneira nós criamos uma espécie de conexão com o nosso físico. Então, quando eu começo aqui a analisar, a ter esse diálogo interno, a mandar essa mensagem errada para a minha mente, de alguma forma eu transmito daqui para cá. Nós começamos tudo aqui, nós começamos a pensar, começamos a raciocinar, começamos a criar, a construir, a dar forma para aquilo. E essa forma que nós damos é que realmente nos atrapalha nesse diálogo interno. Eu entrevistei muitas pessoas, por exemplo, que possuem ansiedade ou pânico, e eu poderia dizer que quase 100% dessas pessoas, se eu não dizer 100%, possuem um forte diálogo interno entre elas. E esse diálogo interno é extremamente complicado, porque as pessoas, antes de ter a síndrome, antes de ter um pânico, antes de viver uma crise, elas começam a se auto-sabotar, elas começam a trazer coisas aqui. Ai, mas se de repente eu ouvi um barulho de chuva e de repente eu estou sozinho em casa e começa a chover muito, eu moro no 11º andar, eu já começo, esse é o meu diálogo, entende? O diálogo interno, e não estou ouvindo ninguém. Será que as pessoas vão demorar para chegar? E se acaba a luz e eu fico no escuro? E aí eu começo a alimentar, o ficar sozinho, com a conexão do se acabar a luz, com a conexão do que pode acontecer, com a conexão de se eu ficar mal, com a conexão, e nós vamos criando aqui vários tipos de conexões que realmente nos nos faz se sentir mal. E nós começamos, meu Deus, e agora? O que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Ou como eu posso fazer? Porque simplesmente eu comecei um diálogo que de repente não me fez bem. Foi aquela historinha, foi aquela mensagem. Pode perceber que as mensagens que nós enviamos para o nosso consciente, esse diálogo interno, ele não é um diálogo só falado, não é só pensado, ele é todos os componentes, inclusive nossas ações.
Então, por exemplo, quando eu percebo que eu estou tendo um diálogo ruim comigo naquele dia, ou que eu estou pensando de maneira negativa, caramba, eu não atraio clientes, nossa, o faturamento está caindo, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo, nossa, eu não estou sendo muito bom em alguma determinada coisa, a primeira coisa que eu faço e eu recomendo a vocês é quebrar, alterar completamente esse padrão. E como é que se quebra um padrão? Mandando a mensagem certa. Então, às vezes eu começo a pular. Você não ouviu errado. Eu disse mesmo pular, saltar, pular. Na minha sala da minha casa, no meu consultório. Quantas vezes no meu consultório eu tirei o meu sapato ou tênis e de meia, tem um tapete grosso na minha sala, eu fechei a porta e comecei a pular. Quantas vezes eu saltei várias vezes. É claro que aquilo vai me suar um pouco e eu vou sentir um calor diferente, mas de alguma maneira eu vou quebrar esse padrão daquele pensamento negativo que ele estava me levando para o buraco. Outra coisa que eu faço é buscar músicas eletrônicas. Eu nem sou tão fã, ou melhor, eu nem sou fã dessas músicas eletrônicas, mas são músicas que têm uma frequência, uma coisa diferente. Então, às vezes, eu tenho no meu telemóvel algumas baixadas, ou às vezes eu vou no YouTube em busca de novas, coloco o fone de ouvido e em alguns momentos eu começo a ouvir. E às vezes eu sentado, gente, eu juro pra vocês que eu faço isso. Eu coloco o som aqui e começo às vezes a fazer assim, ó. E ali eu vou, e só nesse ritmozinho eu quebro aquele padrão que antes eu estava mandando aquela mensagem negativa. Comunicação é tudo, as pessoas vendem hoje, né, os palestrantes vendem muito a ideia de se comunicar com o público, se comunicar para vender, se comunicar e influenciar as pessoas. Aí eu já estou falando do meu amigo Miguel Coco, um grande influenciador. As pessoas falam de coisas, mas no fundo, quando eu paro para analisar, a maior comunicação que eu deveria ser especialista antes de mais nada, era em me comunicar comigo, com a minha pessoa, com o meu inconsciente. Porque não adianta eu me comunicar melhor na minha relação com a minha mulher que eu amo, ou com os meus colaboradores, ou com os meus parceiros, ou com os meus amigos, ou até com os meus clientes, se eu não consigo estabelecer uma boa comunicação comigo. É aqui que começa a história. Eu estou dando um mentor em hipnose terapêutica todas as quintas-feiras no Instituto aqui de Lisboa. É uma turma pequena, só tem 6 pessoas, é mesmo uma turma restrita. E uma das coisas que eu mais falo para essas pessoas é, antes de atender, atenda-se. Antes de se comunicar, comunique-se. Antes de fazer para os outros, faça para si. E para vocês, independente da profissão de cada um aqui, é a mesma coisa. Não adianta você querer ser um grande comunicador se você não consegue, de repente, se comunicar com você. Não adianta nada você achar que vai se comunicar bem com seus filhos. Eu quero ser um bom pai. E eu quero sempre. Ou você quer ser uma boa mãe. Mas se você não tem uma boa comunicação com você. Então é muito importante que você consiga sentir essa junção entre o que você imagina, o que você ouve e o que você sente. Essas coisas todas são muito importantes. Porque quando eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho mesmo que estar no pique para eu poder me comunicar comigo antes. As imagens que eu crio aqui dentro é que vão, normalmente, para mim que sou muito visual, é que vão impulsionar aquilo que eu vou fazer. Eu vou dar pequenos exemplos. Eu vou fazer uma palestra agora, dia 8 de maio, no Funchal. 8 de maio. Quem é do Funchal sabe que dia 8 eu vou estar dando uma palestra chamada Menos Ansiedade. Quando eu comecei a construir essa palestra essa semana, eu comecei a escrever ela. Puxa, eu vou falar disso, eu vou por esse caminho. E de vez em quando eu fechava os olhos assim, ó, imaginava assim. Por quê? Porque eu estava criando aqui na minha cabeça como a plateia ia reagir. Eu estava criando na minha cabeça como aquela dinâmica poderia levantar a plateia, como faria as pessoas sentirem de maneira forte aquilo que eu ia transmitir. Então, no momento que eu fecho os olhos para esse mundo exterior, respiro fundo e presto atenção, isso muda completamente. A Ângela está perguntando quando vem ao Porto. Ângela, eu ainda não tenho ideia, mas eu te falo uma coisa, eu vou dia 17 de maio dar uma palestra em Viana do Castelo. Depois, se quiser, me manda uma mensagem que eu te falo onde eu vou estar. Viana é pertinho, de repente você pode ir lá.
Então eu consigo imaginar isso. Agora, o mais brutal para mim é que além de eu imaginar essa palestra no Funchal, eu consigo ouvir o que as pessoas rindo das piadas, brincando, fazendo festa. Eu acho isso muito legal. É muito vivo isso. Isso acontece de uma maneira mesmo legal. Agora, quando eu presto atenção no que eu estou fazendo e como eu estou fazendo, se torna uma grande diferença. Cristina está perguntando, você não vem a Aqueda, nem sei onde é. Olha, me manda uma mensagem, Cristina, depois a gente fala sobre isso. Quem sabe eu posso ir sim. Então eu fico pensando assim, é muito legal que isso possa acontecer no momento que eu faço essa junção toda de pensamento, de sentir, de visualizar. Isso é realmente muito boa, muito bom mesmo, essa conexão. Todas as vezes que você precisar manter esse diálogo interno, melhorar esse diálogo interno, você tem que prestar atenção naquilo que você tem pensado para você mesmo, naquilo que você tem falado, naquilo que você tem feito. É muito diferente. É aquela historinha de eu estar aqui e começar a me manipular negativamente, tá olhando para o chão, tá triste e tá tendo esse diálogo de que eu sou um perdedor, que a vida é difícil, que as coisas não vão para frente, que, puxa, tudo é realmente mal. E aí eu começo a alimentar com exemplos. E nós somos muito bons nos exemplos. Nós somos muito bons para conseguir empilhar situações, vou chamar assim, que você empilha que você não presta, você empilha que a sua família não é boa, você empilha que não tem dinheiro, você empilha que a vida é dificuldades, você empilha que o muro é maior, você empilha que você não tem chance, aí daqui a pouco você está aqui, ó, tentando uma chance, mas você não vai conseguir, porque você mesmo está mergulhando nessa situação, você mesmo está mergulhando numa situação de queda, você vai caindo cada vez mais. Quantas pessoas no meu consultório, ou quando eu estou fazendo um processo de coach, mesmo online, que eu estou conversando com essas pessoas e eu percebo que elas estão indo mal e elas pensam tão mal delas mesmas e elas alimentam isso de uma maneira e o diálogo delas é mesmo poderoso. Eu sei fazer as perguntas certas, a maior parte dos terapeutas sabem isso, fazer as perguntas certas. E quando eu começo a perguntar, e ele começa a me dizer, porque eu pensei isso no almoço, porque de manhã, porque eu já acordo pensando assim de mim. Não é porque eu penso, é porque é real, eu realmente não sou bom. Não é o que os outros dizem, eu sinto isso todos os dias. Você percebe que o diálogo, a comunicação dessa pessoa, realmente é o pior dos piores. Ela não sabe se comunicar com ela mesma. Ou ela às vezes até se esforça. Eu tenho clientes, por exemplo, que dizem assim, Eric, mas eu me esforço, eu começo a pensar positivo, mas eu penso que de alguma maneira essas pessoas estão dispostas e não disponíveis. Vou falar sobre isso agora. Sara, onde vai ser a palestra no Funchal? Depois eu te mando o link. Quando eu terminar, tem muita gente falando de palestra, eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo, mas daqui a pouco eu mando o link para vocês de onde vai ser tudo, tá? Tem uma coisa que eu tenho muito trabalhado que é assim, tem pessoas que estão dispostas, prestem muita atenção nisso, mas não estão disponíveis. O que significa isso? Isso é na minha visão, ok? Não preciso de vocês acreditarem, mas isso é para fazer vocês pensarem. Tem pessoas que estão dispostas à mudança, então elas falam para mim, Eric, mas eu estou disposta. Eu acordo de manhã e penso ruim de mim, começo a pensar bem imediatamente. Mas por algum motivo essas pessoas elas estão dispostas, mas elas não estão disponíveis. Isso significa que uma pessoa está disposta a mudar, ela está disposta a transformar, ela está disposta a se inscrever num processo terapêutico, ela está disposta a assistir uma palestra minha ou de qualquer pessoa, entrar num seminário, ela está disposta a assistir minhas lives, ela está disposta a ouvir os podcasts meus e de todo mundo que faz isso aqui. Ela está muito disposta, mas ela não está, por algum motivo, disponível para aquela informação. Estar disposto a fazer não significa eu estar disponível. Tem pessoas que não estão com seus processos internos disponíveis para aquela cura, para aquele processo, para aquela transformação, para aquela mudança de hábito. É por isso que muitas pessoas, na minha teoria, no meu ver, estão disponíveis para montar uma empresa, ter o melhor consultório, fazer as melhores coisas, mas as coisas não acontecem. Ela não tem cliente, ela não vira, a relação não dá certo, todo o namoro dá errado, tudo que ela faz com dinheiro ela perde, porque ela está disposta, mas ela não está disponível. Uma parte interna dela não está
não está recebendo a comunicação certa, não está recebendo a mensagem certa. Isso faz muito sentido para mim. Para quem faz sentido aí, escreve 10 aí, para eu saber se você está entendendo o que eu estou dizendo. 10, 1, não estou entendendo nada, 5, mais ou menos, para eu poder saber se eu posso avançando. Estar disponível, gente, não é uma coisa que depende da pessoa. Ela acorda de manhã e diz que ela está disponível. Estar disponível é estar disponível para ela olhar para dentro dela. Entende o que eu estou dizendo? Sara disse 10. Que bom, Sara. Olha, sigam a Sara aí, tá? Sara é do caralho. A Sara é muito boa. Bevelyn. Ana, todo mundo tá 10. Ok, 1000, 10. Aparece no Funchal, Sara no hotel. Ok, obrigado. Dalila 8. Ok, tá bom. Nela 10. 100. Ok, Andréia. Carmo 10. Ok. Bom, vocês estão entendendo então. Mas eu vou ser um pouco mais minucioso. Eu estou disposto a fazer uma transformação? Ou se eu não estou disponível a alguma coisa dentro de mim, uma parte interna minha que não está disponível para aquele processo? Por exemplo, eu recebo um cliente no meu consultório e ele fala para mim, eu estou disposto a fazer o seu tratamento. Isso aconteceu recentemente comigo. Estou muito disposto a fazer o tratamento. E eu falo, que legal, então vamos lá trabalhar. E aí, quando eu ouço a queixa emocional dele, ele está disposto a fazer as sessões, está disposto a pagar o preço que custa, está disposto a vir nas sessões todas as semanas, ele está disposto a tudo, mas o trabalho não flui. Alguma parte dele não está disponível para aquele processo. Por exemplo, esse caso específico era um processo com a mãe. Toda vez que nós íamos olhar a questão da mãe, a pessoa não queria olhar, ela não queria compreender, porque ela já tinha construído uma verdade absoluta em relação àquela situação entre ela e a mãe. Então, entre ela e a mãe, ela não está disponível para resolver aquilo. E ela diz para mim assim, não, eu quero resolver, eu só não quero mexer com a questão da minha mãe. Até porque não tem a ver com a minha mãe, tem a ver com outra situação. Eu falo, ok, eu sou terapeuta, mas vamos lá, vamos trabalhar outras situações. Aí nós trabalhamos outras situações que ela está disponível. Mas a grande sacada, o grande detalhe é que ela precisa trabalhar essa comunicação entre ela e a mãe. E ela não quer trabalhar. Então ela não está disponível para resolver esse processo. Tá claro, sim ou não? É muito importante você olhar para esse seu diálogo interno, porque tem pessoas que estão dispostas a fazer tudo, mas não estão disponíveis a fazer o contato. Não estão disponíveis a manter o diálogo. Então a pessoa diz assim, Eric, mas poxa vida, eu não quero ter ansiedade, eu até penso em não pensar nisso, vem um assunto, eu mudo de assunto. E eu penso, calma, peraí, eu estou entendendo você, mas o porquê então que você não está mudando isso? Por que então que você não está se entregando a esse processo? Por que você não está disponível para esse processo? Porque você não quer olhar para algum tipo de ferida. Porque de repente você não quer olhar para alguma coisa. E mudar, gente, custa e não é só dinheiro. Por exemplo, vamos aqui eu e os meus exemplos. Essa semana eu tive um contato com um rapaz muito legal, adorei conhecer ele novo, 19 anos, super bacana. E eu estava falando para ele assim, tem que fazer um processo de meditação. Medita 15 minutos por dia. Os jovens hoje, e alguns adultos também, parecem que só querem estar no telemóvel e não conseguem ficar 15 minutos em silêncio desligado. E ele me diz, 15 minutos é uma eternidade. Eu falei, você tem que estar disponível para você. Então a ideia era, todos os dias, ele sentar no sofá da sala dele, enquanto ninguém ainda tinha acordado na casa dele antes do trabalho, todo mundo acordava cedo, ele acorda meia hora antes. Para quê? Para lavar o rosto, ele despertar um pouco, sentar no sofá, colocar uma música que eu cedi para ele, um mantra, que eu ouço de manhã, cruzar os pés, eu gosto de pôr os pés no chão, sentir os pés no tapete, e fechar os olhos e só respirar. Eu só queria que ele puxasse o ar pelo nariz e soltasse pela boca, puxasse pelo nariz e soltasse pela boca. E eu percebi que ele não estava disponível para aquilo, ele não estava disponível para aquele processo que, na verdade, eu queria construir com ele algo maior. Aquilo era só o primeiro quebra-cabeça de tudo que nós íamos construir. Então ele não está disponível para transformação. E eu comecei a mostrar para ele que aquilo não era nada. Era muito pouco dentro de todo o processo que nós íamos trabalhar. E aí finalmente começamos a fazer, e ele começou a fazer, e me disse, isso é uma eternidade. Eu concordo que é uma eternidade. Eu concordo que no começo, ficar 15 minutos de olhos fechados parece sem sentido, parece ilógico. Seus pensamentos fogem, você pensa em 1 milhão de coisas, a perna formiga, as costas coça, de repente coça o céu da boca, de repente te dá vontade de respirar mais forte, de repente te dá vontade de abrir o olho, de repente você parece que tem alguém perto de você, você abre os olhos meio assustado, de repente você ouve um vento
Tudo acontece com você. Mas a questão é que se você está disponível, você vai mais fundo. Você se conecta com a sua parte mais importante. Você começa a mandar a mensagem certa. Eu não sei o porquê, eu vou arriscar em falar uma coisa aqui. Eu não sei porquê, porque eu não conheço a vida de vocês, mas a maior parte das pessoas foram treinadas para não estar disponíveis. Muita gente foi treinada para deixar para lá. Tá bom, já entendi, deixa para lá. Vamos seguir em frente, o importante é caminhar. E o importante não é caminhar. Na minha opinião, o importante não é só olhar para frente. O importante é prestar atenção onde você está agora. O importante para mim é você compreender aquilo que vem acontecendo na sua vida hoje. O importante para mim é você estar atento aos seus pensamentos, a maneira como você pensa, a maneira como você reverte aquilo que é negativo, a maneira como você reage para aquilo que acontece com você. Muitas vezes eu falo para as pessoas, nem é o que acontece com você, é como você reage ao que acontece com você. Pessoas, eu tenho 42 anos, faço hipnose há 20 anos, moro em Portugal há 5 anos, e nesses 5 anos que eu estou aqui eu já passei de tudo. Já passei necessidade financeira mais de uma vez, já passei graves problemas, já passei problemas de saúde, já chorei horas de chateação, já tive problemas super graves, mas a grande questão é sempre como eu olhei para aquilo que aconteceu na minha vida. Todas as vezes que eu isolei e falei, tudo bem, para frente, vai, eu tenho uma vida pela frente, e andei sem fazer o luto de qualquer situação, sem compreender aquilo que acontecia na minha vida, de alguma maneira aquela sensação, aquela emoção, ela voltou a trabalhar em mim e me machucar. Todas as vezes que o meu diálogo por meu inconsciente foi, foda-se, vamos pra frente, eu sempre tive que em algum momento voltar. A cena se repetia, a situação se repetia na minha vida. E eu não sei se você já teve alguma situação na sua vida, hoje, agora, ou em algum momento que se repetiu. De repente, uma crise financeira, uma crise no relacionamento, uma crise existencial, uma depressão, uma ansiedade. Mas todas as vezes, acredite em mim, que você fugir desse diálogo interno e não resolver, não fizer as pazes entre você e você mesmo, o diálogo vai te cobrar. O seu inconsciente vai te cobrar de alguma maneira. Estão entendendo? Sim ou não? É muito importante você prestar atenção se isso está fazendo sentido para você aqui. Para não estar falando aqui à toa e de repente você fala, do que ele está falando grego? E eu não estou entendendo absolutamente nada. A maior parte de nós queremos estar para frente e estar motivados, né? É muito bom ter um motivo para colocação na vida, é muito bom ter um motivo para fazer acontecer, mas acreditem, eu prefiro passar 2, 3 dias mal, sem voz, chorando, triste, bem triste, mas tendo um diálogo frente a frente comigo, resolvendo as minhas questões, do que sair passando por cima de tudo e achar que eu sou um super-herói. Os meus clientes em consultório sabem que de vez em quando eu cancelo todas as consultas, porque eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar, eu preciso ter os meus diálogos internos. Os meus clientes sabem que eu considero isso extremamente importante. Eu não consigo atender se eu não estiver bem, eu não consigo dar aula se eu não estiver bem. Quantas lives eu já não fiz porque eu não estava assim com tanta energia e tão disposto a me entregar dentro do processo. E as pessoas percebem aqui, a Carmen que já me segue, a Cris, a Beverly, a Sara, a Ana, essas pessoas percebem o quanto eu me entrego numa live e quando eu estou mal, que às vezes alguém me manda mensagem dizendo, você não está bem, né? Porque eu não me entreguei o suficiente, né? A Sara está falando, o que não enfrentamos só cresce mais e mais e mais. É verdade, Sara. Não tem verdade maior. Porque quando nós não enfrentamos essa situação, eu sempre digo, quando nós não temos esse diálogo, nós construímos os nossos piores inimigos. É assim, eu acho que todo mundo tem um monstro interno, todo mundo tem o seu monstrinho, vou chamar assim. Mas ele pode morrer de fome. O meu, ultimamente, tem morrido de fome. Eu não tenho alimentado esse vitimismo. Falhou. Eu não tenho alimentado a vítima do meu monstro, ficou mais bonito. Eu não tenho alimentado de jeito nenhum isso. E ele vai morrendo aos poucos. Mas quando eu começo a alimentar e começo
a derramar uma lágrima por ele, e falo, meu Deus, eu sou mesmo um bosta, a vida é mesmo ruim, nossa, eu não consigo, e eu começo aqui a dar uma de vítima para mim, automaticamente, quase que imediatamente, a vida começa a correr mal, as coisas começam a correr mal na minha vida, na minha existência, na minha situação, e eu olho para isso e penso assim, foi só a falta de comunicação. Foi mesmo falta de comunicação comigo. A ideia de trazer hoje o tema do diálogo interno é para você que está aqui ao vivo comigo e você que vai ouvir no review ou em podcast, perceber o seguinte, feche os olhos aí na sua casa, onde você estiver, nesse momento que a gente está falando aqui, e presta atenção em você. Presta atenção no seu corpo, presta atenção nos seus pensamentos. Perceba o quanto você não está fugindo de você mesmo. Perceba o quanto você não foge realmente desse encontro tete a tete, olho no olho. Perceba o quanto você não está fugindo de aprender com seus erros. Tem um preço a se pagar quando nós queremos manter um diálogo interno. Sabe qual é? É você ter o diálogo menos bom. Ninguém quer falar da coisa ruim, só quer falar de coisa boa. Ainda mais essas pessoas que defendem o pensamento positivo. Eu nem defendo essa teoria só de pensar positivo. Gente, pensamento positivo nunca levou ninguém a nada sozinho. Às vezes nós temos mesmo que correr atrás de outras cenas antes. Nós temos é que resolver. Esse monstrinho, ele pode estar sendo um monstrão na sua vida, eu não sei. Talvez você acorda de manhã e pensa, meu Deus, que desgraça, que vida, não vai pra frente, estou sofrendo, fui abandonado, fui traído, sei lá, qualquer coisa que aconteça, seja lá. O que estiver acontecendo na sua vida hoje, eu digo sem medo de errar. Você tem que parar e ter um diálogo diferente. E às vezes o diálogo é para que você consiga ficar disponível para resolver a sua questão. Às vezes você não está disponível o suficiente. Cansei. Eu gosto muito mesmo de estar aqui com vocês. Às vezes o pico sobe muito, às vezes é menos pessoa. Quando a live acaba, muita gente vê no review. Mas eu acho tudo isso muito importante. Eu acredito muito que a minha missão é transformar pessoas comuns em extraordinárias. Essa é a ideia que eu tenho todos os dias. Mas uma das coisas que eu aprendi é que antigamente eu queria na verdade a palavra não é essa, eu queria impor as minhas ferramentas goela abaixo das pessoas. Vai, coloca isso, tem que ser feito dessa maneira, é assim que vai ser. E depois eu comecei a perceber o lance do disponível e disponível, de estar disposto e disponível. E comecei a perceber que o que as pessoas precisavam não era das minhas técnicas, eram de entender como elas poderiam seguir um caminho onde elas vissem com os olhos dela. Eu cansei muito nos últimos anos de falar, olha para a direita, olha para a esquerda, está ali na sua frente, você não enxerga, a vida é boa. Eu não quero que as pessoas vejam isso, eu quero que elas se vejam. Porque se elas mergulharem dentro de si, se elas conseguirem olhar para os seus processos internos, elas vão conseguir enxergar mais. Eu tenho amigos, familiares, que às vezes eu olho e penso assim, caramba, minha língua aqui, ó, coça de vontade de falar alguma coisa, de falar, olha, não é assim, não vai por aí, calma, volta, filho, não é aí. E às vezes eu falo, já pensou sobre isso? E eu só tento, de alguma maneira, aguçar o sentido das pessoas. E eu percebo se ela está mais disponível para aquilo ou não, à medida que ela vai me respondendo. A Ana está dizendo, nunca se pode perder a fé. É verdade. A gente não pode perder muita coisa. A fé, a gente não pode deixar de acreditar. A gente tem que mesmo prestar atenção que tudo é possível quando nós acreditamos que nós podemos. O processo aqui ele é muito simples, ele não é complicado. Mas não é fácil olhar no espelho. É muito fácil eu construir imagens, sons, histórias e desculpas. A culpa é da minha mãe, a culpa é do governo, a culpa é porque eu moro na Madeira, a culpa é porque eu moro em Londres, a culpa é porque eu moro aqui no Brasil, a culpa é porque eu moro aqui em Portugal, a culpa é porque eu sou mais gordo, a culpa é porque eu sou mais magro, a culpa é porque eu não tenho dinheiro, a culpa é porque meus pais não me deixaram uma herança, a culpa é porque minha mãe não falou que me amava, a culpa é porque eu fui traído um dia. Sempre a culpa é de outra pessoa. Parece que nós de repente entregamos a caneta da vida na mão de outra pessoa e falamos, por favor, escreve para mim.
Até porque se ela escrever qualquer coisa ruim e o caminho não for bom, o roteiro do seu filme não for bom, você pode falar, não é minha culpa, é da minha mulher, é ela que tem a caneta da vida. Não é culpa minha, é da minha mãe, eu entreguei a caneta para ela. É ela que tem escrito a nossa história nos últimos anos. E aí eu alimento aqui o meu monstrinho vítima e vou fazendo, mandando a minha comunicação. Que em algum momento eu acho que ela está certa, mas ela não está. Eu só acho que ela está certa, mas ela não está certa. Ela está completamente errada. Eu vou mandando a comunicação de vítima, a comunicação errada, a comunicação que não faz sentido. Eu finjo que acredito. A minha mente finge que absorveu. O meu espírito finge que vai trabalhar. Eu finjo que a vida está bem. E aí nós começamos a viver um filme de ficção. Parece que eu estou bem, parece que eu sou feliz, parece que tudo ao meu redor acontece, mas na verdade, eu não sou feliz. Nada acontece, nada está melhorando. Eu só me iludo mais um dia. Por quê? Porque eu não estou resolvendo, eu só estou tampando o buraco. É como você pegar a ferida, tem gente que vai no meu consultório, mas não está em busca de trabalhar a cura. Essas pessoas vão no meu consultório e elas estão, na verdade, em busca de outra coisa, muito distante da cura, que é o esparadrapo, o band-aid, não sei como chama aqui em Portugal, só para tampar o buraquinho. E ela sai de lá e fala assim, ai que bom, fiz uma consulta, ui, era tudo o que eu queria. Não era o que você queria. O que você queria era realmente resolver. Mas talvez você tenha acostumado que não existe solução. Tem pessoas que acham que precisam de anos de terapia para resolver. Não é mais assim. Tem gente que acha que nunca vai conseguir, né? Tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci Gabriela, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. E não é nada disso. Você pode, eu posso, todos nós podemos ultrapassar quando nós começamos a ter um diálogo melhor. Então o recado que eu quero dar para finalizar essa live é que você preste atenção na sua vida. Preste atenção na maneira como você pensa, preste atenção na maneira como você executa as suas coisas, preste atenção em você, preste atenção nas suas ações, perceba o que pode ser mudado. Isso pode ser mágico, mesmo, de verdade. Esse ano eu estou com uma proposta muito legal, que é levar a minha palestra ao maior número de lugares possíveis. Nós temos marcado agora o Funchal, dia 8 de... Deixa eu fazer uma propaganda também, né? Dia 8 de maio, para falar de ansiedade. Depois nós temos Viana do Castelo, dia 17 de maio, para um grupo menor, mas eu acho que vai ser uma palestra muito legal. Onde nós vamos trabalhar uma palestra sobre equilíbrio emocional, vai ser bem legal. E depois ela vai ser no dia 17. E no dia 18 eu tenho um grupo fechado para quem quiser participar. Vai ser um grupo terapêutico de 4 horas. Nós vamos passar 4 horas trabalhando terapeuticamente aquele pequeno grupo pós-palestra. E aí eu estou querendo levar a palestra para outros lugares. Se você tem interesse em me ajudar a levar minha palestra para outros lugares, manda um WhatsApp para mim, 912607888. Depois eu vou colocar aí, 912607888. Manda um WhatsApp para mim, Eric, eu tenho interesse, e a gente pode conversar. Eu não tenho problema de ser longe, eu estou programando coisas nos Açores, é muito longe, então não tem problema. Cristiana, se você quiser, me chama, me manda uma mensagem inbox ou me manda um WhatsApp. Se vocês estiverem, não importa em que parte do país é, nós vamos conversar, vamos ver a viabilidade, ver como vocês podem ajudar para a gente reunir um grupo, e eu vou ter todo o meu prazer, imenso prazer, de ir até a sua cidade, levar a palestra, falar um pouquinho sobre hipnoterapia, falar sobre outras coisas que realmente são altamente importantes para que você possa aprender a olhar para dentro de si e fazer uma transformação. Não existe nada nessa vida que não possa ser transformado. Independente da sua idade, de onde você mora, da sua crença religiosa, de que você acredita mais ou menos, tudo pode ser transformado. Só depende de você ter a iniciativa, essa força, essa energia. Tem gente que às vezes pergunta para mim assim, caramba, de onde você tira essa energia para falar, para gritar, para fazer acontecer? Eu tiro essa energia de alguns lugares. Primeiro, que eu faço questão de estar rodeado por pessoas que são incríveis. Minha mulherzinha ali, minha esposa que eu tanto amo, os meus amigos, os meus parceiros, as pessoas que estão ao meu redor. Eu faço muita questão de estar do lado de pessoas que me enchem de energia, que fazem eu me sentir bem, principalmente os meus parceiros e colaboradores. As pessoas que estão comigo no dia a dia
São aquelas pessoas que fazem que eu troco informações e eu me sinto bem e falo, uau, as coisas realmente estão legais. É muito importante que você preste atenção com as pessoas que você está andando. Que tipo de material você está lendo? O que você está ouvindo diariamente? Quais as palestras você está assistindo? Quais livros você está buscando? Para que você possa alimentar a sua mente. Para que ela, em algum momento, não tenha um diálogo sofredor. É tão difícil você ler livros bons, estar com pessoas boas, pensar positivo e, de repente, ter crises com historinhas negativas. Eu não conheço muitas pessoas, a maior parte das pessoas que eu falo que estão mal, elas estão cercadas de outras pessoas más. Elas estão cercadas de noticiários ruins, elas têm sempre historinhas. Percebe que as pessoas que não estão bem com elas mesmas, elas estão sempre falando da vida de alguém. Já perceberam isso? Olha que legal. Percebam, prestem atenção. Ela está sempre criticando, sempre contando uma história, sempre dizendo que alguém está falhando, que alguém está errando. E eu fico olhando aquilo e penso assim, caramba, será que ela não consegue alimentar a vida dela? Será que ela consegue prestar atenção naquilo que ela faz? Ela tem que insistir em falar de outra pessoa. Ela tem que insistir em ver o lado negativo. Gente, pelo amor de Deus, o mundo está cheio de críticos já. Está cheio, está lotado de pessoas apontando o dedo. É você o culpado. Espalhe outras mensagens, mandem mensagens positivas. Nem questione a pessoa. Quando você vê vou dar uma dica aqui para encerrar isso aqui hoje. Quando você vê alguém aí mandando uma comunicação errada no Facebook, essas mensagens negativas, não dá lição de moral, escreve uma coisa boa. Escreve, espero que o seu dia seja encantado, maravilhoso, e que mesmo nesse tempo ruim, o sol possa brilhar dentro de você. Escreve coisas nada a ver, ou tudo a ver com a pessoa. A pessoa está ali falando porque o governo é mau, e porque o Ronaldo é milionário e todo mundo é pobre. Escreva, e que você receba todas as graças divinas que venha do céu, e que você seja abençoado, ou que venha uma água e lave os seus pensamentos, e você possa clareá-lo. Eu não sei. Coloca mensagens positivas. Ataca as pessoas com flores. Ataca as pessoas com flores. Enquanto elas estão vindo com espinho, dê rosas para elas, dê amor, copie uma poesia e cola uma poesia na página da pessoa, sabe? Quando você estiver com pessoas próximas que começar a falar coisas negativas para você, diz o contrário, não afasta. Diz, o dia está mesmo ruim. Você fala assim, talvez esteja tão bom e a gente aqui não está conseguindo ver, entende? Gira tudo isso aí. Faz a coisa acontecer na sua vida, porque quanto mais nós entregamos, mais nós recebemos. A gente não entrega para receber, mas isso tem um bumerangue, é um efeito mesmo. A gente vai fazendo, vai recebendo, vai fazendo, vai recebendo, e por aí vai, ok? Fiquem todos bem, desejo uma noite incrível e maravilhosa para vocês. Fiquem atentos à minha página, que essa semana eu coloco a próxima live, o que nós vamos fazer segunda-feira, e em breve nós vamos aqui divulgar as palestras que vão acontecer agora no Funchal, em Viana do Castelo, aqui em Lisboa, e seja lá onde nós estivermos. Boa noite, abraços hipnóticos, e se não partilhou a live, partilhe agora.